Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o poder da cocriação para destravar sua produção de conteúdo e se destacar aqui no digital. Sejam muito bem-vindas a esse projeto que se iniciou, que tem como objetivo destravar o digital feminino. É o projeto Destrave Digital Feminino. Aqui é seu espaço perfeito para você se desenvolver e alcançar os seus objetivos aqui no digital. Eu me chamo Nathalie Longuinho. Deixa eu consertar aqui, colocar aqui melhor. Só um minutinho. Eu me chamo Nathalie Longuinho. Seja bem-vinda. Eu me chamo Nathalie Longuinho e sou treinadora das produtoras de conteúdo aqui no digital. As produtoras digitais que estão aí colocando a cara aqui no digital. Seja um prazer, é um prazer ter vocês aqui comigo e sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o poder da cocriação para destravar a produção de conteúdo e se destacar aqui no digital. Não sei se você já ouviu falar sobre essa palavra cocriação, né? Cocriação. O que significa essa palavra cocriação? Então, nós sabemos que tudo foi criado por Deus, né? Tudo foi criado por Deus. Então, nós cocriamos, porque nós somos coautor com Ele. O nosso fôlego de vida, a nossa vida, tudo veio por Ele. E Ele se manifesta através de nós. Então, tudo que a gente manifesta no mundo da matéria é uma cocriação. Ele é o criador, né? Ele criou tudo, então ele pensou, ele arquitetou e colocou em prática e deu à luz a tudo isso que nós estamos vendo aqui, né? O céu, a terra, as estrelas, tudo. E nós também temos esse poder dado por Ele, por Deus, para criar coisas ao nosso redor, criar a nossa volta, criar a nossa realidade. E isso é fantástico, porque eu não sabia que eu tinha esse poder de cocriar a minha realidade junto com Ele. A partir do momento que eu chego aqui no digital, eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão de fazer com que Deus seja o meu sócio nos meus empreendimentos. Colocar sempre Ele como o meu ajudador, sabe? Ele é o meu sócio nos meus empreendimentos. E às vezes a gente pode se sentir aflita ou preocupada, e nesses momentos eu falo com Ele que Ele é o meu sócio. Não tem por que eu ficar preocupada, não tem por que eu ficar ansiosa se Ele é o meu sócio. Se Ele é o meu sócio de verdade, se eu tenho essa convicção dentro de mim de que o Criador é o meu sócio, eu não vou sentir ansiedade, eu não vou sentir medo. Embora, por sermos humanos, nós tendemos a sentir essa ansiedade quando nós temos que realizar um projeto, por exemplo, esse projeto aqui no digital. Muitas vezes eu fiquei ansiosa, preocupada, mas nesses momentos eu busco o meu sócio nesse empreendimento. Eu tenho o Criador como sócio nesse empreendimento. E se eu tenho essa convicção de que Ele é meu sócio e Ele está comigo, me ajudando, me abençoando nesse empreendimento, não tem porquê eu sentir ansiedade e preocupação. Embora é um trabalho contínuo que a gente precise fazer, né? Por isso que Jesus ele falou que era para a gente orar e vigiar, porque constantemente a nossa mente pode nos levar para a ansiedade, para a preocupação, para o apego, para o controle. E isso afeta a nossa cocriação. Isso afeta a nossa cocriação, isso afeta a nossa manifestação na realidade, né? Os resultados que a gente poderia ter. Então, às vezes as pessoas confundem o que significa isso, cocriar. Às vezes as pessoas pensam assim, é só eu visualizar aqui, ter pensamentos positivos, que só isso eu vou mudar a minha realidade. E não é bem assim, não é só eu visualizar. Não é só eu colocar, é uma parte
Visualizar é uma parte do processo. Ter pensamento positivo é uma parte do processo, mas ele por si só não cria a realidade, não manifesta a realidade, porque é preciso um alinhamento, o pensamento com o sentimento e com a ação, porque senão, se for só o pensamento, é o mundo de Bob, sabe? É o mundo da fantasia, e a gente sabe que a gente precisa colocar a energia nos nossos projetos, naquilo que nós intencionamos, para que aquilo venha criar forma. A gente cria o protótipo na nossa mente, o protótipo que está aqui, o como não é com a gente, mas a gente tem que executar, colocar energia no projeto. Então as pessoas confundem isso. Elas acreditam que só ela visualizar ou só ela pensar positivo, ela está cocriando, ela está mudando a realidade dela. E não é só isso. Envolve outros fatores a cocriação. Deixa eu mudar aqui. Assim. Então vamos lá. Por que aprender a cocriar é importante? Porque cocriar é a fórmula. É a fórmula para tornar sonhos realidade. Tudo que nós vemos ao nosso redor, primeiro começou na mente de alguém. Primeiro começou na mente, era uma ideia, era um pensamento, e aquilo se manifestou na realidade. Então, se você quer que o seu projeto digital venha dar certo, se você quer impactar a vida das pessoas de verdade e ter os resultados aqui no digital, ter uma vida de prosperidade, de felicidade, de qualidade de vida, isso é um processo de cocriação. Você vai tornar aquilo que você intencionou aqui na sua mente, aquilo que você sonhou, que você modelou na tua mente, em realidade. Então, essa é a fórmula. Tudo começa do plano invisível para se tornar visível. Tudo começou no plano invisível. Às vezes a gente vê aquela pessoa que está ali no digital mais tempo, já logrando os êxitos do seu trabalho, mas tudo ali começou. Quantas vezes ela teve que pensar naquele projeto, quantas vezes ela idealizou aquele projeto, porque tudo começa no plano invisível para se tornar manifestação na realidade. E às vezes as pessoas cometem um erro nesse processo, né? Que é o erro de se apegar àquilo que ela visualizou. A cocriação envolve você pensar, né? Você joga um plano mental, você visualiza aquilo como se já fosse real. Mas, às vezes, como eu falei, né? A preocupação, a ansiedade faz a pessoa plantar semente daquela ideia e depois abrir o buraco para ver se a semente está brotando. É isso que acontece quando a gente coloca ansiedade nos nossos sonhos. Quando a gente projeta aqui na mente e gera ansiedade aqui nos sentimentos. Como eu falei, é mente, sentimento e ação, todos em alinhamento. Precisa estar o pensamento, o sentimento e as ações em alinhamento, em congruência. Mas quando eu penso, eu idealizo e eu já quero agora, nesse momento, com apego, com controle, com preocupação, é a mesma coisa que eu plantar uma semente na terra e abrir a terra para saber se a semente germinou. Então, se a gente fica num apego, a gente fica na preocupação, é como se a gente estivesse fazendo isso. Tem uma pergunta aqui interessante, ó. E se eu não souber como cocriar, o que acontece? Na verdade, todos nós
criamos a todo momento. Todos nós nascemos com esse dom, com essa capacidade de cocriar. Nós estamos cocriando o tempo todo. Se nós temos essa realidade aqui, foi porque a gente criou essa realidade. Então, só que às vezes é um processo tão automático de pensar, sentir, agir, que a gente não percebe que a gente está criando essa realidade. E é um processo de autoobservação que começa nos pensamentos. Porque aí você vai se pegar pensando de uma forma contrária ao teu sonho. E aí você fala assim, tá vendo? É por isso que ainda não tá tão alinhado. Porque olha esse pensamento aqui que eu tive agora. Esse pensamento aqui de tristeza, de angústia, de preocupação. Então é necessário a gente ficar vigilante com relação a esses pensamentos para que a gente possa cancelar eles. É por isso que existe o processo que a psicologia chama de autoobservação e que a Bíblia chama de manter a vigilância. Porque é no pensamento ali, ó, que você está pensando, que você está criando. Você está criando uma imagem mental, só que é tão rápido que a gente faz isso, que a gente às vezes não percebe. E é onde entra as nossas intenções. A gente precisa ter intenção, ter objetivo claro, intenção naquilo que a gente quer. Porque senão a gente fica ao esmo, a gente fica ao acaso. A gente vai deixar as influências vir na nossa mente e a gente não vai dar o tratamento necessário àquilo, que é cancelar aquilo que está contrário aos teus objetivos, aos teus sonhos. Quantas vezes você já se pegou pensando da forma errada? Da forma que é contrária ao teu sonho. E é isso, tá aí. Tá aí o segredo. É criar essa autoobservação. Criar essa distância. Sair desse piloto automático de pensamento, de sentimento, de ações de maneira reacional. A gente vai reagindo. Quer ver um exemplo? Se eu começo aqui, eu ligo para uma pessoa que eu amo. E essa pessoa não atende. E aí eu faço uma simulação na minha mente. Será que aconteceu um acidente com ela? Naquele momento, o meu corpo vai sentir alguma coisa. Você teve ali naquele momento um pensamento catastrófico. A pessoa não atendeu a ligação e aí você pensa, será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que ela sofreu um acidente? Você pode tomar consciência do teu corpo, que o seu corpo começa a ficar aflito. O teu corpo começa a ficar preocupado. E é aí que vem as nossas crises de ansiedade, as crises que nós temos às vezes, porque a gente fez uma imagem mental catastrófica na nossa mente. E aquilo reverbera no nosso corpo. A gente começa a sentir no corpo. Mas e se você começar a prestar atenção nesses pensamentos que você está tendo? Se você começar a prestar atenção nesses pensamentos e não permitir mais que pensamentos negativos cresçam dentro da tua mente, como será a tua vida? Como será a tua vida se só tiver na sua mente pensamentos positivos, pensamentos de amor? E quando você se pegar pensando negativo, pensando que não vai dar certo os teus projetos, pensando que você não vai conseguir os teus alunos ou os teus clientes, quando você se pegar pensando assim, você dizer, está cancelado esse pensamento, está cancelado, 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 cancelado. Não deixe esse pensamento criar raiz na tua mente, porque sucessivamente você vai sentir algo também. Você vai ficar angustiado, você vai ficar preocupado, você vai ficar desmotivado. Começou aqui.
É por isso que a gente precisa ter autoobservação, ou como a Bíblia fala, vigilância. Vigilância para cancelar, porque eles estão no plano automático. Então, todos nós estamos criando alguma coisa. Nós somos co-criadores. Independente se nós fazemos isso com intenção, se nós estamos tendo os resultados que gostaríamos ou não, nós estamos criando a nossa realidade. E é por isso que envolve um processo de reconstrução interior, para que a gente possa ser co-criador da nossa realidade com intenção. Com intenção. Então, qual é o passo a passo para a gente criar a nossa realidade? Quem é que está curiosa aí para saber qual é o passo a passo para você criar a realidade que você quer aqui no digital? Primeiro, como a gente disse, é o pensamento. O pensamento é o nosso comando mental. Quando Deus criou, ele disse: haja luz, e houve luz. Houve um comando mental. Primeiro ele pensou como seria a luz, depois ele deu um comando mental e disse: haja luz. Você tem um projeto. Você pensa esse projeto. E você começa a visualizar esse projeto aqui na sua mente, com todos os detalhes, sentindo ele como se já fosse real na sua vida. É aí que você criou o protótipo do teu sonho. Você cria os detalhes aqui na sua mente. Quantas vezes eu me imaginei fazendo lives? Quantas vezes eu me imaginei fazendo lives? Porque como você já sabe um pouco, eu sentia muito desconforto para aparecer na internet. Então eu comecei a visualizar eu fazendo lives, eu visualizava o cenário, eu visualizava e sentia. O sentimento, ele é muito importante. Você precisa sentir que aquilo já é real. Como que você se sentiria se aquilo que você sonhou já fosse real? Você ficaria feliz. Então, você vê os detalhes ali. E eu tenho muitos outros sonhos que eu imagino aqui na minha mente e que eu sei que realmente vão acontecer. Porque eu imagino com os detalhes. Eu sinto como se fosse real. E então eu sei que vai acontecer porque muitos dos meus sonhos de estar aqui no digital se concretizaram por eu entender o poder da cocriação. Por eu já criar o protótipo mental aqui na minha mente e sentir como se fosse real. E à medida que os dias passam, eu tenho que colocar ação, eu tenho que colocar energia nesse processo. É aonde algumas pessoas falham aí. Elas criam um protótipo, elas sentem naquele momento como se fosse real e depois elas não fazem nada. Não fazem nada para aquele sonho, não colocam energia naquele projeto. E é necessário a ação. O combustível é a ação. Mas você vai agindo sem apego. É esse o outro passo. Você vai agindo com leveza, com tranquilidade, já tendo certeza que aquilo é real. Porque se você pedisse uma pizza agora pelo telefone, você vai lá, liga para a pizza, pede uma pizza pelo telefone, e aí você vai duvidar que a pizza vai chegar? Você vai fazer o quê? Você vai preparar a mesa, você vai ajeitar a louça para comer a pizza, porque você tem certeza que aquela pizza vai chegar. É a mesma coisa com os nossos sonhos. Você fez o protótipo mental, você deu o comando e agora você vai agir como se fosse real. Você vai agir como se fosse real.
Por exemplo, eu me sentia insegura para estar aqui. Eu me sentia insegura para estar aqui. Oi, seja muito bem-vinda, viu? Eu me sentia insegura para estar aqui. Então eu criava o protótipo da Nathalie segura, da Nathalie confiante, falando, se expressando, levando a sua mensagem, compartilhando, ajudando outras pessoas. Eu criei aqui e aí agora eu preciso agir dessa forma. Como é que uma mulher segura fala? Como é que uma mulher segura se comporta? É assim que eu tenho que agir. Eu criei aqui na mente, vivi aquilo como se fosse real e agora eu vou ficar na mesma posição da Nathalie insegura, da Nathalie que está sentindo medo de vir aqui para a internet? Não pode. Agora eu vou me comportar como se aquilo que eu idealizei aqui na minha mente já fosse real. E aí é um processo que eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: você finge até que aquilo se torna real. Então você vai incorporar aquele papel, você vai incorporar esse novo eu que você idealizou aqui na sua mente. Você idealizou, você sentiu, mas quando você vai pro dia a dia, você não se comporta, você não age como se aquilo que você sonhou, como se aquilo que você idealizou já fosse real. E aí é nesse processo que as pessoas falham, porque você precisa se comportar, agir como se já fosse real. E aí a realidade vai se formando, porque esse agir, essa ação é que é o combustível que vai dar forma àquele protótipo que estava aqui na tua mente. Aquele protótipo que você criou aqui no mundo invisível, ele só vai se tornar real quando você executar. Executar como se já fosse real. Viver como já fosse real. Se sentir rica como se já fosse real. É você ser rica. É você ser próspera. É você ser confiante. É você ser. Você precisa ser. Mesmo sem ter aquela situação ainda. E é nesse ponto que muitas cocriações não são executadas. Porque as pessoas, elas esperam uma mágica acontecer. E isso é o pensamento infantil. O pensamento infantil de que eu não preciso fazer nada que as coisas vão acontecer. Não é bem assim. Você pensa, você dá forma, você sente como é que é real, mas você tem que agir como se já fosse real. Como se já fosse real. Então é executar. Quer ver? Vamos fazer um test drive aqui. Vamos fazer um test drive do teu sonho. Vamos criar um pouco isso aqui que eu acabei falando para você. Eu acabei falando a teoria. Vamos fazer uma técnica aqui, um test drive do teu sonho. Você se permitir criar esse protótipo aqui, sentir aqui e a partir de agora viver como se já fosse real. Vamos fazer aqui esse exercício? Vamos fazer esse exercício? A gente falou da teoria, né? Pensar, sentir como se fosse real e depois agir como se fosse real. Então eu tô aqui nessa parte do pensar e do sentir. Vamos fazer um test drive do teu sonho? Vamos se imaginar criando esse sonho da vida que você quer ter para você aqui no digital? Vamos criar esse protótipo? Eu vou pedir para você respirar.
por que a gente precisa, antes da gente criar o nosso protótipo do nosso sonho, a gente precisa respirar profundamente? Por quê? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas tem a ver com as nossas ondas cerebrais. Quando a minha onda cerebral está muito ativada, é mais difícil eu criar esse protótipo desse sonho. Mas quando eu respiro profundamente por umas 3, 4, 5 vezes, eu levo oxigenação para o meu cérebro, para o meu corpo todo, e isso baixa as ondas cerebrais. E isso faz com que cada vez que eu abaixo mais essas ondas cerebrais, eu consigo cada vez mais chegar perto do meu inconsciente, que é onde ficam as nossas programações. Então, antes da gente começar, vamos respirar profundamente 3 vezes, respirando profundamente até lá o diafragma, contando até 7, segurando, contando até 4, segurando, contando até 7 e soltando, contando até 8. Então, você segura o ar de cá de baixo da barriga, conta até 4, segura contando até 7 e solta contando até 8. E isso vai fazer com que você oxigene o teu cérebro para você criar o protótipo, o test drive do teu sonho. Então vamos lá. Inspira, contando até 4. Inspira, contando até 4. Segura, contando até 7. E solta, contando até 8. E agora eu vou te chamar a consciência. E agora só por um momento, só por um instante, se permita viajar nos seus melhores sonhos. Deixe a mente te mostrar qual é a melhor versão da sua vida. A melhor versão de você. Uma versão confiante, segura, dominando aqui o digital, levando a tua mensagem, transformando, impactando a vida de outras pessoas. O que você quer para a sua vida? Como é a melhor versão da sua vida? O que faz o teu coração vibrar de alegria? Como é o teu novo eu vivendo essa nova vida? Se permita viver esse sonho lindo. Sinta cada detalhe desse sonho. Aprecie a visão. Toque no ambiente. Toque nos móveis. Toque no carro. Toque na pessoa ou nas pessoas que estão no teu sonho. Aquilo que a tua mente te levar a experienciar. Deixe ela te mostrar como é esse novo eu, essa nova vida, sendo quem você é de verdade. A sua centelha divina, a tua versão segura, a tua versão autêntica. Sinta, toque, aprecie. Esse é o seu novo eu. Essa é a tua nova vida acontecendo aqui no plano mental. E quem te disse que não é real? Quem te
te disse que não é real? Já é real. Já é real. A partir do momento que você criou aqui, já é real. Você é merecedora de tudo isso. De tudo isso que você criou aqui na sua mente. Você nasceu para viver a melhor vida. Você nasceu com a responsabilidade de se fazer feliz. Você nasceu com o direito legal dado por Deus de escolher tudo de bom para a tua vida. De escolher o bem, a felicidade, o amor, a paz, a harmonia, a gratidão. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser amada e ser amar e ser amada. Você é digna do amor. Você é digna de amar e ser amada. Você é digna de ser reconhecida pelo seu trabalho, por transbordar na vida das pessoas. Você é digna de tudo que é bom, de tudo que é bom. Você é filha do Altíssimo. A sua essência é divina. A partir de agora, reivindique o teu direito legal dado por Deus para viver essa nova vida. Já é real. Já é real. Já é real. A partir do momento que você cria na tua mente, que você sente como se fosse real, dá os comandos, as ordens de que você é digna, que você é merecedora, que a tua essência é divina, que você reivindica o teu direito legal. Isso. E você sustenta durante o teu dia, durante os seus próximos dias. Isso vai dando forma para o teu sonho, vai dando forma para o teu projeto aqui no digital. E para mim é uma honra estar aqui te ajudando a saber tudo isso. Saber que você tem esse poder de co-criar a sua realidade. Porque você é filha do Altíssimo. Porque a tua essência é divina. Porque você tem esse direito legal dado por Deus para ser feliz. Para deixar a tua luz brilhar. Para ser reconhecida pelo teu trabalho. Para plantar e para colher os frutos do teu trabalho. Para mim é uma honra estar aqui. Por muitas vezes eu co-criei estar aqui. Então para mim é uma honra. Meu coração se enche de alegria e de felicidade de estar aqui, ajudando outras pessoas a transformar a sua vida também. Esse é o meu objetivo aqui. Foi muito bom, foi maravilhoso estar aqui com vocês essa noite. Vai ficar gravado essa live para quem não pôde assistir. E a gente continua nesse projeto, que é o projeto Destrave Digital Feminino, que tem o objetivo de ajudar você, mulher, produtora de conteúdo, especialista, que tem um conhecimento, que tem uma expertise, mas que está deixando o seu potencial escondido do mundo, por causa do medo, por causa da vergonha, por causa da procrastinação, ou por alguma trava mental, por algum bloqueio emocional. O meu papel aqui, como treinadora das produtoras digitais, é esse. E a gente se vê agora, na próxima terça-feira, com um outro conteúdo, com um conteúdo também impactante, que possa te ajudar, que possa agregar na tua vida. Se fez sentido para você tudo aquilo que a gente viveu aqui, deixa seu like, deixa seu coração, deixa aqui uma mensagem que eu vou ter um prazer de ler e saber que você chegou até aqui, tá certo? É uma honra estar aqui transbordando na sua vida. Gratidão, até a próxima terça-feira, às 8 horas da noite.